Hoje é dia do nascituro. Eu queria partilhar com você sobre a cura interior quando aconteceu um aborto na nossa família. Às vezes a gente não tem nem noção de quanto isso afeta não só aquela família, a criança abortada, mas como toda a família. Para entender, imaginemos a seguinte cena. Se houvesse um aviso para todos os familiares daquela criança que será abortada, irmãos, tios, avós, primos, sobrinhos, seja quem for, todos aqueles que fazem parte desta família, que têm laços familiares, e esse aborto seria numa praça pública, num lugar público, onde toda a família estivesse ao redor, vendo a execução desta criança. Como se a criança fosse colocada sobre uma mesa, e então começam a cortar os dedos dos pés, depois começam a cortar o pé, a perna, e vão tirando pedaços para fora. Depois cortam os dedos das mãos, depois cortam a mão, o antebraço, o braço, e assim vão tirando pedaços. Depois arrancam as orelhas, cortam o nariz e vão então picando aquela criança devagarinho para ser retirada da mãe. Imaginemos o sofrimento da criança e toda a família assistindo esta cena. Qual seria a reação de cada um? Que fúria, que pavor, que desejo de vingança, de partir para cima de quem está cometendo aquele crime. Meus irmãos, isto não é visto no aborto, mas acontece em nível inconsciente. Por causa dos laços familiares, aquele sofrimento, aquela injustiça, aquela agressão, ela se espalha para toda a família. E de alguma forma, aquele mal, aquela violência, aquele ódio, envenena toda a família. Por isso, nesse dia do nascituro, eu queria convidar que você rezasse pela sua cura interior e da sua família também, imaginando quantas e quantas crianças, talvez, tenham sido abortadas, e quanto a nossa família pode estar sofrendo por causa disso. Como a gente não sabe conscientemente, a gente não tem essa consciência, mas que na realidade acontece em nível inconsciente por causa dos laços da família. Então seja você um instrumento, primeiro de perdoar aqueles que fizeram o aborto. Depois coloque essa criança no cálice, peça que o Espírito Santo lave em você e em toda a sua família o efeito, a desgraça, o mal que aconteceu por aquela cena, por aquele ato. Senhor Jesus, eu quero pedir esta graça. Quanto mal, quanto sofrimento, quanto pavor, desde que a criança, no ventre da mãe, recebe a sentença que será morta, até a execução. E quanto mal, Senhor, passa para todos os membros da família, que nem sequer fiquem sabendo conscientemente, mas inconscientemente. Dá-nos, Senhor, essa graça de sermos reparadores e com a sua ajuda, com a ação da Virgem Maria, pelo Espírito Santo, nós possamos reparar esse sofrimento, esse mal que acontece e que faz toda a nossa família sofrer. Venha, Senhor, sobre todos o Espírito Santo, esse dom maravilhoso, essa graça de sermos instrumentos de cura, de libertação, para aquela criança que sofreu horrores e para toda a nossa família que sofreu as consequências desta maldade. Venha sobre você a força do Espírito Santo, a misericórdia, a bênção e a graça do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.